Dose de energia número 225. Sua saúde mental importa. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andrea Brito, diretamente do Canadá, trazendo mais mensagens inspiradoras, tudo que puder ajudar na sua saúde mental, física, e trazer mais inspiração e motivação para o seu dia. O meu Instagram é o @deabrito, dea.brito, com 2 T's. Espero você lá também para mais informações, mais conteúdo que eu compartilho lá com vocês. No episódio de hoje, eu queria trazer assim para você um abraço. Imagina que eu estou te dando um abraço bem apertado, bem apertado, bem apertado, porque o abraço cura, o abraço acalma, o abraço só traz coisas boas. Então imagina, eu estou aqui imaginando que você está também me abraçando. A gente deu aquele abraço gostoso para começar esse episódio. Hoje, no mundo, nas notícias, nós estamos tendo uma chuva de pesadelo. Realmente, muita coisa, mas se fosse pesadelo, né, gente? É muita coisa real que está acontecendo em Israel, todas essas mortes, essas guerras, sem contar já a guerra na Ucrânia, que ainda está acontecendo. E eu queria trazer um pouco para vocês sobre isso, sobre essas notícias, sobre tudo que está acontecendo no mundo. E como manter uma cabeça saudável, como se manter bem no meio de tanta notícia difícil. No Brasil tem muita chuva destruindo cidades, também fazendo muita gente sem casa, trazendo muita notícia triste, né? É uma atrás da outra. E hoje no noticiário, se a gente liga a TV ou se a gente vai para a internet, o que a gente vê são só essas notícias. E eu queria confessar para vocês assim que eu sou uma pessoa que eu não vejo muitas notícias. E vou explicar por quê. Eu sou muito sensível, no sentido que tudo que eu vejo ou que as pessoas estão sentindo, eu acabo sentindo para mim também. Então, eu tento ficar o mais possível a par das situações, mas eu não consumo tanto essas informações. E eu trouxe nesse episódio essas dicas um pouco para vocês, que às vezes a gente nem se dá conta de quão pessimista e quão triste estamos com tudo que está acontecendo, e isso é muito ruim pro todo. Então, se já tá ruim para todo mundo que tá sofrendo, se o mundo que não tá dentro daquela situação também entrar numa depressão, isso não ajuda em questão de energias boas que a gente pode estar mandando e tudo mais. Eu escutei um episódio com a Mel Robbins, que é uma autora, palestrante americana muito boa, que ela fez uma conversa com uma psicóloga falando sobre a situação agora, né? Como reagir, como ficar bem nesse caos que está acontecendo. Porque uma coisa é certa, gente, quanto mais notícia a gente consome, quanto mais informações a gente consome, a gente tende a ficar pessimista, a gente tende a ver que o mundo não tem mais solução, que eu não tenho mais esperança, que não adianta fazer nada da vida, porque tudo vai acabar em guerra, tudo vai se acabar, e não é bem assim. E o que eu tô querendo dizer aqui é trazer para vocês que é possível a gente estar ciente das coisas que tá acontecendo e ao mesmo tempo cuidar da nossa saúde mental. Então, sem desfazer e sem minimizar
as coisas que estão acontecendo no mundo, que são extremamente graves, eu não estou minimizando de maneira nenhuma. Só que nesse papel a gente pode colocar assim, o que eu posso fazer nessa situação? Tem gente que consegue fazer doação, se você de dinheiro. Quem não consegue fazer doação de dinheiro, você pode doar o seu tempo, que seja rezando, mandando energias boas, que seja ajudando pessoas que não conseguem lidar com essas situações. Tem muitas pessoas que estão ajudando no sentido de explicar para as pessoas o que está acontecendo no mundo, o que é a história por trás de tudo isso. Mas a gente precisa entender qual que é a nossa parte, o que a gente pode fazer. Porque a gente quando a gente vê uma notícia ruim atrás da outra, e infelizmente é esse tipo de notícia que os jornais conseguem prender as atenções, a gente acaba então criando esse ciclo de ser sempre pessimista, que não tem mais nada no mundo, e a gente esquece que dias melhores vão vir, que existe amor ainda no mundo, que existem coisas boas acontecendo no mundo também, sem, mais uma vez, minimizar as tragédias que estão acontecendo. A gente passou agora pelo Dia Global de Saúde Mental, e é muito importante a gente saber lidar com essas notícias. Então, assim, mais uma vez, quando você se pegar triste com a situação, pense, o que eu posso fazer nesse momento? O que cabe a mim fazer nessa hora? E outra coisa, lembrando que você não está sozinho nesse sentimento de impotência, muitas vezes porque você não consegue ajudar fisicamente, digamos assim, efetivamente, no sentido colocar a mão na massa. Você não é a única pessoa, tem muita gente assim. Então, talvez num momento de oração, num momento de meditação, você consegue entender aonde você consegue ajudar nessa situação. Mas é importante você trazer a calma para dentro de você e pensar e começar a olhar para outras coisas boas também. Já aconteceu comigo, então foi até comentado nesse podcast com a Mel Robbins, sobre se sentir culpado de não estar vendo as notícias. Eu já pensei nisso porque, assim, eu vejo as notícias um pouco do que está acontecendo, mas eu não estou, assim, olhando sempre. E eu passei agora, acho que 5, 10 minutos olhando todas as informações, eu estava chorando, vendo fotos e imagens, é a coisa mais triste. E eu pensei, se eu passar o dia vendo essas, eu não faço mais nada e eu vou ficar doente, e eu tenho certeza que não é isso que o mundo precisa. De mais uma pessoa doente, mais uma pessoa triste, a gente precisa, tá bom, o que eu posso fazer? Como é que eu posso rezar, ajudar? Se eu tenho condições financeiras, será que eu posso fazer uma doação para ajudar essas pessoas? Então, realmente pensar assim que por mais pequeno que possa parecer, que não é, possa parecer uma reza, um envio de energia boa para essas pessoas, é algo muito grande que você pode fazer e você proteger a sua saúde mental para você ficar bem. Então, uma das coisas é evitar ficar consumindo principalmente vídeos e sons, tudo que for, que isso afeta muito mais você. Então, assim, é preciso encontrar um equilíbrio entre ter informação, saber da informação e continuar vivendo a sua vida, ao mesmo tempo ajudando, rezando e fazendo o que você pode naquele teu momento. Então, assim, a gente não pode também esconder os sentimentos que a gente está tendo nesse momento, então a gente tem que sentir. É triste, a gente vai sentir, a gente vai daí trabalhar nesse sentimento, mostrar que a gente tem compaixão por essas pessoas, então assim, você vai ver um pouco da notícia, até porque você se importa, é uma coisa que te afeta, mas isso também não pode virar o seu dia inteiro, a não ser, claro, que você esteja ajudando, mas entende o que eu quero dizer? É no sentido
de cuidar da tua saúde mental. Então tenha um balanço, tenha cuidado com o quanto que você se expõe para as notícias. Queira sim estar atualizado do que está acontecendo, veja o que você pode fazer com isso, mas não deixe se consumir tanto por essas informações tão tristes que vão afetar a sua saúde. Geralmente as pessoas que assistem noticiário todos os dias, às vezes o dia inteiro, são pessoas que não acreditam que existe um futuro melhor, que não tem mais amor no mundo. Se você conversar com pessoas que só assistem isso, você vai ver que eles não têm esperança, que o mundo é tudo ruim, é tudo triste. Então, o meu pedido aqui é para você ver se você tá nessa situação. Será que eu não tô nessa bolha que eu acho que não existe nada bom que vai acontecer ainda? Então, e outra coisa, cada um reage de uma maneira diferente a situações diferentes. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, brigando na internet, falando porque ninguém se importa, porque ninguém fala isso, porque ninguém faz aquilo. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E tem muitas pessoas que reagem de maneiras diferentes a uma situação. Tem gente que vai ler a notícia, vai ter um tipo de reação, e outras vão ter outro tipo de reação. E isso depende da experiência de vida que você teve, toda a bagagem que está dentro de você. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo e com uma colega há alguns anos atrás. Eu ainda morava em Quebec. A gente veio para Toronto, a gente estava dormindo no mesmo hotel, eu e minha colega, e estava tendo uma tragédia na América Latina, e eu não vou lembrar direito o que era, mas era algo muito triste, tinha umas imagens muito tristes, e eu parei, eu congelei na televisão, olhando tudo aquilo, eu estava emocionada, e a minha colega canadense, que sempre morou aqui, ela falou assim, ela olhou para mim e viu, nossa, isso realmente te afetou, porque para ela, sim, é uma notícia triste, mas ela não estava tão afetada. Ela falou assim, é engraçado como afetou isso para você e para mim não afetou tanto. Mas talvez por eu vir do Brasil, por eu ser latino-americana, isso me afetou mais do que para ela, que ela falou para mim é como se fosse um filme, é alguma coisa que talvez não seja nem real. Então, por isso que as pessoas têm interpretações e reações diferentes às coisas que estão acontecendo. Então, assim, o meu pedido aqui é de paz. É paz para sua cabeça, paz entre as pessoas que você convive, porque as pessoas reagem de maneiras diferentes. Eu sou uma que eu não gosto de ficar vendo notícias, eu não sou ligada em política, porque eu não fico olhando muitas notícias, porque todas as emoções, elas transbordam demais para mim, então eu cuido da minha saúde mental sempre que eu posso, porque eu sou uma pessoa hipersensível. Então, a gente precisa se entender o quanto que a gente aguenta de tudo que está passando, o quanto eu posso ajudar com tudo isso que está acontecendo e mantendo a minha saúde. Lembrando que a gente estando saudável, a gente ajuda todo mundo que está ao nosso redor. Eu estou falando de saúde mental, estou falando de saúde física. Então, quando a gente está num estado bem, feliz, positivo, é possível a gente ser positivo e otimista apesar das tragédias, apesar do que está acontecendo, que são coisas que fogem do nosso controle. Então, o que eu posso controlar? O que eu posso fazer agora? O que eu tenho poder para fazer agora? E age dentro das coisas que você tem poder e acredita, continua meditando, rezando, talvez fazendo um grupo de discussão entre amigos para como ajudar, como rezar junto. Isso vai trazer mais esperança para você, para a sua família, para os seus amigos, para começarem a ver o lado positivo, começarem a ver o sol lá fora, apesar da chuva. Então imagine, você está num dia super chuvoso, super nublado, e ainda liga a televisão com mais notícias muito difíceis, é realmente como se fosse o fim do mundo. Então, eu convido você a
a olhar para o lado bom da vida, as coisas boas que tem. E quando essas tragédias aparecem e essas que estão acontecendo, a gente vai rezar muito para que Deus cuide dessas crianças, desses adultos, de todas essas pessoas e que isso acabe o quanto antes. Mas a gente precisa estar bem para a gente rezar com todo o fervor, toda a vontade que a gente tem, certo? Então, mais uma vez, não se sinta culpado se você não sente nada ou se você não quer ver também a notícia, mas a gente tem, mesmo lá no fundo, a gente se preocupa, nós somos humanos, nós temos compaixão por pessoas e a gente vai rezar por essas pessoas e mantendo sempre a saúde, nossa saúde mental, lembrando que a gente deve cuidar da gente pela gente mesmo, não esperar que venha algo externo para que nos acalme. A calma está dentro da gente, então busque isso lá dentro. Tem muita gente que vai precisar de terapia, vai precisar conversar com algum profissional, alguma coisa, para passar por isso. Então, às vezes a gente não sabe nem de onde que está vindo tanto pessimismo, tanta coisa na nossa vida, e pode ser por conta desse bombardeio de informações negativas. Então procure por o que está acontecendo de bom na vida. É difícil, né, isso no jornal, mas procure por notícias boas para balancear um pouco as notícias negativas. E mais uma vez, eu não estou minimizando nenhuma tragédia, eu só estou aqui com todo o meu coração querendo buscar mais saúde mental pra gente, porque sim, a vida é difícil, sim, nós temos problemas, mas sempre existe o sol depois da chuva, o arco-íris que aparece. Então, assim, eu desejo de todo o coração muita saúde para você, seja ela física ou mental. Mais uma vez, um grande abraço. Meu Instagram é dea@brito ou meu site andreabrito.com. Eu espero vocês lá. Muito obrigada. Encaminhe essa mensagem para todo mundo que está precisando levantar um pouco o humor aí. E assistir um pouco menos de notícias, sim, estar atualizado, mas assistir menos e ficar mais positivo e otimista. Precisamos mais de otimismo nesse mundo, tá ok? Obrigada, fiquem bem, um abraço, beijo, tchau, tchau.